Olá. Neste Maio Laranja, a Câmara de Osasco está engajada em discutir o delicado tema do abuso sexual sofrido por crianças e adolescentes, principalmente nesse período pós-quarentena, com a volta às atividades presenciais nas creches e nas escolas. O que fazer em caso de abuso? Como identificar? Como denunciar? Para esclarecer essas questões, convidamos a vereadora Lúcia da Saúde, que é procuradora especial da mulher aqui da Câmara e também é presidente da Comissão Permanente da Criança e do Adolescente. Obrigada, vereadora. O secretário de Educação aqui do município de Osasco, Cláudio Piteri. Muito obrigada, Cláudio. A Cássia Fernandes de Albuquerque da Silva, que é psicopedagoga. Muito obrigada, Cássia. E também a Stephanie Pereira, que é técnica responsável pela vigilância epidemiológica da violência municipal. É isso mesmo, né, Cássia? Bom, sabemos que tudo começa com a educação. E é por isso que eu gostaria de saber da vereadora, que está muito envolvida nessa causa, ela também que deu esse pontapé de ações da Câmara em conscientização ao Maio Laranja, né, dessa conscientização ao abuso sexual infantil. Vereadora, como eu disse, a gente já falou em outro programa também, sobre a questão da educação. Como que Osasco está envolvido nessa questão? Primeiro, Meire, quero aqui agradecer o nosso secretário de Educação, Cláudio Piteri. Quero também agradecer a Stephanie, da Secretaria de Saúde, e a Cássia, psicopedagoga, de fazer parte hoje do nosso trabalho, e a você, que está conosco aí na segunda quarta-feira. Muito obrigada. É muito importante a situação da Secretaria de Educação participar. Nós tivemos a fala anteriormente com a Coronel Eunice, ela frisou muito da educação e é prioridade realmente que a educação esteja à frente, Cláudio, nessa situação, quando se trata de abuso, como identificar uma criança, né? Aonde identificou a criança, quem vai procurar, é o diretor que vai procurar, que vai chamar o conselho, aonde vai levar essa criança, vai chamar a mãe, ou onde a mãe já participa com essa situação. Então, assim, Cláudio, é muito importante hoje a sua presença aqui conosco. Muito obrigada, viu? Obrigado, boa tarde. Prazer voltar à Câmara Municipal, né? Foram 20 anos por aqui, né, como vereador, tive a oportunidade de ser presidente da Câmara, enfim. Aprendi muito nessa casa e é muito bom a gente voltar a participar, tratar de uma discussão tão importante, tão relevante como essa realmente, especialmente nesse momento, né, que ele está na pauta, na ordem do dia. Eu acho que esses momentos, né, o Maio, o Amarelo, todas essas questões, elas motivam que se faça uma reflexão muito grande a respeito de determinados problemas, e não é diferente com a questão do abuso das crianças. Na Secretaria da Educação, a gente tem um protocolo de atendimento dessas crianças. Assim que é identificado qualquer tipo de abuso, elas são encaminhadas para os órgãos competentes, especialmente a Secretaria da Saúde, que faz esse acompanhamento. Mas a gente acha que tem que qualificar melhor ainda os professores, né? A gente conversava ali com a professora Cássia antes de começar aqui. O professor tem condição de identificar a mudança no comportamento da criança, qualquer tipo de traço, né, de violência que essas crianças estejam sofrendo. Então, a gente vai agora, ontem tivemos uma reunião com a secretária Vitória, da Criança e da Juventude, exatamente marcando, planejando uma capacitação para todos os nossos coordenadores pedagógicos, para que os coordenadores levem para os professores da rede essa capacitação, para que a gente, embora já tenhamos o protocolo, e protocolo é alguma coisa que tem que ser repassado sempre, né? Pode perceber, vereadora, que quando há algum problema, algum tipo de situação, é porque o protocolo foi descumprido.
a gente se acomoda, mesmo com os protocolos, a gente se acomoda. Então, o protocolo é uma coisa que tem que ser repassado sempre, e mais do que repassar o protocolo, é ampliar a capacitação, nesse momento, dos nossos profissionais, para que a gente tenha um atendimento ainda mais eficiente. Quando ocorre algum tipo de problema, nós damos todo o suporte para a criança e para a família da criança, para que o quanto antes essa situação seja superada pela família e pela criança. Secretário, quando acontece do educador, algum profissional que trabalha naquela escola, identificar uma criança que foi abusada, qual é o protocolo que segue? Essa criança fala, essa criança mostra algum sintoma que eles conseguem identificar, e qual é a atitude seguinte? Nem sempre a criança fala. Às vezes a criança fala em casa, quando chega, né? Aí a família é que procura a secretaria, a unidade escolar. Então, a orientação é encaminhar para a diretora da escola, e a diretora encaminha para a nossa Secretaria Executiva da Área Pedagógica, nossa secretária executiva da área pedagógica, para que a gente faça os devidos encaminhamentos, seja para a Secretaria da Saúde, para o Conselho Tutelar, para toda a rede de assistência e de suporte para essa criança. Agora eu gostaria de falar com a Cássia, que é especialista em educação, sabe como identificar uma criança que foi abusada. Cássia, quais são os sintomas? Qual é a mudança de comportamento que um professor, que um profissional da escola consegue identificar que essa criança passou por alguma violência sexual? Boa tarde, eu também quero agradecer a vereadora pelo convite e parabenizar, né, a todos que pensaram mesmo nessa proposta de discutir esse tema, né? Então, eu trabalho já há 10 anos com educação, e eu lido diretamente com os professores. Em primeiro lugar, então, esse professor é o primeiro profissional da escola ali que acaba identificando na criança algumas mudanças, né? Elas podem ser das mais variadas. Então, há crianças que passam a isolar-se no ambiente escolar. Então, ela antes, por exemplo, houve a pandemia, você falou da questão da pandemia e do retorno presencial. Muitas crianças tinham um determinado comportamento antes da pandemia, no retorno presencial, ela mudou o comportamento. Aí começamos a identificar, né, algumas situações que realmente poderia estar havendo violência ali. Então, a criança passou a ficar mais isolada, não querer se comunicar com os coleguinhas, né? Medo até de tocarmos o corpo dela. Então, há várias maneiras desse professor identificar. Algumas, inclusive, têm a mudança na própria organização do material ali, né? Muda o traçado da letra, passam a desenhar desenhos com um traçado, às vezes, muito forte, né? Então, cada professor tem que ter esse feeling, esse cuidado de observar ali o seu aluno, porque podem ser várias as mudanças comportamentais, porque as violências são das mais diversas. Eu já acompanhei casos de criança que começou a tocar o próprio coleguinha de sala, né? Algo que não era comum. Tem toda a questão do conhecimento ali da idade, mas é algo que extrapola, né, o comum, a curiosidade, né? Então, a gente começou a identificar determinada criança que começou sempre a querer tocar o órgão genital do coleguinha. Identificamos criança na própria sala executando o ato da masturbação, que é impróprio para aquela idade, tão cedo, né? Então, há vários jeitos do professor notar. E ele tem que ter esse olhar sensível, esse olhar de perceber, não, há algo fora do período. Por isso que o secretário trouxe a questão da formação. O que acontece? A formação vai trazer aspectos do desenvolvimento da criança em cada etapa, para que o professor entenda que, naquele momento, não é comum aquele tipo de reação. Então, como a gente falou, em algum momento a criança toca a coleguinha dela, né? Ah, você tem dessa forma, eu dessa. Mas passa a ser algo agressivo, algo que até machuca o coleguinha, a gente nota, não, essa criança pode estar sendo vítima de alguma situação dentro do ambiente familiar,
né? E é muito comum, a gente tem acompanhado, até por conta dessas ações do Maio Laranja que a Câmara tem realizado, que essa violência venha de pessoas muito próximas, do padrasto, do avô, do tio, de um vizinho, do irmão mais velho, do namorado da mãe. Como que a família pode também ir contra essas atitudes dentro de casa? Existe algum método, algum jeito disso ser prevenido? Sim, normalmente, né, a gente vê pelas estatísticas que acontece essa violência começa mesmo dentro de casa, com pessoas da confiança ali, né, daquela criança, a ponto dela, às vezes, ser convidada a sentar no colo, a ser tocada de maneira que ela... Será que é um carinho? Será que não é? Será que ele... Então, até esse adulto abusador aproveita-se dessa situação de fragilidade, de falta de ainda maturidade dessa criança ou adolescente, para fazer um gesto que não era próprio ali e se aproveitar. Você falou das famílias, sim. Então, sempre o pai e a mãe estão muito atentos, né, ao ambiente, a não deixar a criança ali sozinha, e até nessas situações que ela se percebeu que a criança está desconfortável ali, vem cá, meu filho, vamos, né, ficar aqui juntos e evitar que esses adultos estejam em ambientes assim que propiciem, né, esse tipo de violência. Mas a família tem que estar bem atenta, né, porque em geral, vem mesmo de gente muito próxima da família. Cássia, deixa eu aproveitar e já perguntar para você, porque as pessoas em casa, as donas de casa também estão nos assistindo. Sim. E é importante passar para elas, né, de que forma fazer, como podemos fazer essa denúncia. Mas eu queria perguntar para você o seguinte, a criança, quando acontece isso dentro da escola, acaba ela não falando com a mãe, quando a mãe não sabe, quando a mãe não participa, porque ela não confia e ela chega na escola, ela se abre com o professor ou com o diretor, ou até mesmo, Cláudio, com alguém da coordenação. Isso é confiança? A criança, para ela poder falar, é confiança? Ou ela se cala, ela trava? Qual é esse procedimento dessa criança? Sim. Vereadora, vai ter várias situações, mas... No momento, se a criança tiver a liberdade de falar, então, nem sempre, como o nosso secretário disse, ela vai falar, mas se ela tiver a confiança de procurar um profissional da escola, esse profissional tem que ter toda a sensibilidade e tratar com uma certa naturalidade, para que ela não perceba, olha só, né, e continue contando toda a situação. Então, sempre, se ela contou, às vezes ela vai contar para um inspetor, né, de alunos ali, um agente escolar com quem ela tem mais uma afinidade. O adolescente tem muito disso. Muitas vezes ele procura um inspetor que ele lida ali na hora do intervalo, ele conta, olha, está acontecendo isso comigo. E aí esse inspetor tem que, como o nosso secretário disse, ir até a direção e passar essa situação. Sempre dizer para o adolescente ou a criança, olha, o que você está me contando... você sabe que eu preciso falar, porque você está me contando algo que vai contra a sua saúde, que vai contra a integridade do seu corpo, e a gente precisa, mas a gente vai cuidar de você para que você esteja segura. Então, passar essa confiança. Eu né? vou aproveitar, Sim. Falar com a Stephanie, que trabalha com essa questão de monitorar os casos de violência sexual infantil aqui em Osasco. Stephanie, muito obrigada pela sua presença. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho aqui no município. Então, boa tarde a todos. Queria agradecer também, reiterar o agradecimento dos meus colegas de mesa, o convite para estar aqui hoje discutindo um tema tão importante. Eu trabalho na vigilância epidemiológica do município de Osasco e no Brasil, desde 2003, a gente tem como obrigatória a notificação pelos serviços de saúde, né, e os demais serviços protetivos da rede dos casos de violência sexual e doméstica contra crianças e mulheres, né? E, a partir de 2007, casos de violência sexual praticado por qualquer pessoa da comunidade, ou seja, extrafamiliar, que, como vocês já citaram hoje, é uma
é uma parcela dos casos, mas a maioria acontece no espaço que deveria ser protetivo para essa criança, né, dentro das residências. Existe uma confusão muito grande com os números da vigilância epidemiológica, no sentido de entender que isso seria um monitoramento do problema, né? Mas, na verdade, a notificação da violência, ela quer dizer sobre a visibilidade e a sensibilidade desse tema dentro dos serviços de saúde. Então, a gente está falando de um primeiro passo para romper com a situação de violência, né, que é romper com o silêncio, que é que esse caso seja identificado e consiga, então, acessar os serviços da rede capazes de proteger essa criança, né, e de garantir uma vida livre de violência. Então, o nosso trabalho é receber esses casos, garantir que esses casos tenham sido notificados também para o Conselho Tutelar, né, que é a obrigação de todo profissional que identifique esse caso também, seja na saúde, seja na educação, seja na assistência social. E a gente tem esses casos, né, ao contrário da cultura de vigilância epidemiológica dentro do SUS, esses casos eles não geram ação. O que eu quero dizer com isso, né? Vamos pensar o que a gente está vivendo recentemente, que é a pandemia da Covid. Quando a gente tem um caso de Covid notificado, né, um caso de sarampo, lembrando que a gente está tendo um aumento de casos dessa doença, que há tanto tempo a gente não tinha, né, esses surtos no Brasil, a gente tem uma tomada de ação individual, caso a caso. Então, a gente tem que ver os comunicantes, a gente precisa ver se esse pessoal foi vacinado ou não foi, a gente precisa fazer o isolamento nos casos de Covid, né? No caso da violência, a notificação ela serve para fins estatísticos e de planejamento. Então, qual que é o nosso papel? Olhar quais são os serviços que hoje estão identificando esses casos. No caso do município de Osasco, a maioria das notificações vem dos serviços de urgência e emergência. E o que isso significa? Que Osasco tem olhado os casos agudos. Então, a gente está falando desses casos que precisam de cuidados imediatos e acabam chegando numa UPA, num pronto-socorro, né? E menos notificados pelos serviços de atenção primária, que são os serviços que estão dentro do território. Stephanie, eu vou aqui interromper um pouquinho para agradecer a presença do presidente aqui da Câmara Municipal de Osasco, Ribamar Silva, que uma das suas primeiras ações à frente da presidência foi reativar a Procuradoria Especial da Mulher aqui do Legislativo, que tem o objetivo, inclusive, de acolher vítimas de violência sexual infantil. Presidente, fala um pouquinho dessa sua ação. Obrigado, Meire. Parabenizar a vereadora Lúcia pelo trabalho que vem fazendo aqui, cumprimentar a Cássia e a Stephanie aqui, cumprimentar o secretário de Educação, Cláudio Piteri, que foi vereador e tem bons olhos para a Câmara Municipal e vem fazendo um trabalho diferenciado à frente da secretaria, que também é responsável por essa questão também, que passa pela educação também, não é verdade? Então, é um tema muito importante. Quando eu estava no gabinete agora da vereadora Ana Paula, tive a oportunidade de receber também a vereadora Lúcia, e ela falou que estaria fazendo esse tema aqui muito importante, e eu fiz questão de passar aqui, tem outros compromissos, mas fiz questão de passar aqui para cumprimentar a vereadora Lúcia e todos que estão fazendo parte desse bate-papo aqui. Muito importante que a Câmara Municipal tenha participação nisso, porque esses temas são muito importantes para ser discutido na casa do povo, não é verdade? Então, quando levanta um tema desse, um tema de muita relevância, e a gente quer ter a participação. A Câmara Municipal tem que ter a participação, discutir esses temas que, infelizmente, todos os dias acontecem na nossa cidade, não é verdade? Nós tivemos uma oportunidade de fazer um debate desse na Secretaria de Educação, junto com os conselheiros tutelares. Então, eles trazem alguns relatos que é chocante. Então, e é um tema muito importante que nós temos que discutir e ver como que a gente pode agir para ajudar essas famílias, ajudar essas pessoas que estão à frente dessas questões. A gente dá suporte. O governo municipal, muitas das vezes, foge desse tema, mas é um tema que está o dia a dia nosso. Eu tive a oportunidade de visitar o Amador Aguiar, e quando eu fui conversar com os diretores lá, eles relataram alguns fatos que acontecem na nossa cidade, que para nós é surpresa, porque a gente acredita que isso a gente só vê na televisão, e não no dia a dia nosso. E está do nosso lado.
esse problema, essa questão está do nosso dia a dia, está do nosso ladinho. Então, a gente não pode fugir dessa responsabilidade e o que a gente puder. Eu, como presidente da Câmara aqui, eu coloco a Câmara Municipal à disposição para a gente debater e ver o que a Câmara pode contribuir com isso. Acho que de suma importância esse debate ter a participação de mais vereadores, não é verdade? E as pessoas que são mais interessadas, o pessoal do Conselho Tutelar, acho que já deve ter vindo aqui, então, acho que é de suma importância a Câmara discutir isso, não só nesse programa que a vereadora Lúcia está fazendo, mas nas sessões, no dia a dia, a Câmara começar a participar e participar desses debates. Eu acho de suma importância e me coloco à disposição aqui para a gente estar ajudando também a combater esse crime que atinge as pessoas do lado da nossa casa e muitas das vezes a gente não sabe, não é verdade? Presidente, então essa sua ação de reativar a Procuradoria Especial da Mulher foi realmente com essa preocupação de acolher e prevenir também casos de violência contra a criança. Verdade, Meire, você trouxe esse tema. Foi o primeiro ato meu como presidente da Câmara Municipal, a gente reativar a Procuradoria da Mulher. E aí, reativando a Procuradoria da Mulher, você já abrange todas essas questões, não é verdade? E aí, à frente está a vereadora Ana Paula, a vereadora Lúcia e mais uma doutora aqui da casa também, que estão à frente da Procuradoria e mesmo no momento de pandemia, não parou de funcionar. E elas sabem o trabalho que elas têm, e o tanto de pessoas que têm ligado, têm conversado, mantido o sigilo de quem faz a denúncia e tal, mas é uma participação muito importante que a Câmara Municipal tem aqui na casa. A preocupação da vereadora Ana Paula é para que não gerasse custo, e aí essa linha foi ligada direto ao gabinete dela, não alugamos casa, não fizemos nada. Ela falou, eu assumo essa responsabilidade se não gerar custo. E aí a preocupação da vereadora não era gerar custo, mas sim a gente acolher essas pessoas que precisam. Então, e tem sido muito bem trabalhado essa questão aqui na casa. Eu quero deixar aqui a palavra de gratidão à vereadora Ana Paula, à vereadora Lúcia, que estão à frente aqui como parlamentar e estão à frente dessa questão aqui, que vai de encontro à necessidade das pessoas. Obrigada, presidente. Muito obrigada pela sua participação. E eu gostaria também que a Stephanie continuasse a sua fala referente ao acolhimento dessas vítimas aqui pelo município. Pensando em violência sexual, a gente divide, né, a assistência em 2 momentos. O primeiro momento são as 72 horas após o ato de violência sexual que expõe essa criança a riscos biológicos, né, no sentido atos de penetração, enfim, que coloquem essa criança exposta a riscos como a contração do vírus HIV ou de alguma outra infecção sexualmente transmissível. Então, até 72 horas existe um protocolo dentro da saúde para fazer o atendimento dessas crianças e para a gente conseguir evitar e fazer a profilaxia dessas doenças que eu acabei de citar, né? E também a profilaxia da gravidez, que às vezes pode decorrer a partir de um estupro, né? De uma violência sexual. Após as 72 horas, a gente tem o cuidado dentro da saúde de pensar o sofrimento psíquico dessa criança decorrente dessa situação de violência, né? Em Osasco, o primeiro atendimento, ele hoje é realizado principalmente pelo Hospital Amador Aguiar, que já foi citado aqui hoje, e pelo Hospital Geral Antônio Giglio, né, que está preparado para receber esses casos, principalmente aqueles casos que têm algum risco imediato de morte, né, e que precisam de uma intervenção de alta complexidade, e por isso um hospital do porte do Amador e do porte do Antônio Giglio. Mas a gente fez um estudo de caso, pensando nesses casos até 72 horas, a partir das notificações de Osasco, e a gente percebeu que existem rotas muito críticas de mulheres e crianças em situação de violência sexual para conseguir acessar essa rede, né? E a gente pensou que um dos passos importantes da saúde seria ampliar o acesso para a rede robusta que a gente tem aqui no município de urgência e emergência. Então, a gente está trabalhando hoje com o Núcleo de Prevenção da Violência da Secretaria Municipal de Saúde, que é composto por diversos departamentos e serviços do município, e a gente está trabalhando para capacitar
os 9 pontos de urgência e emergência, né, todas as UPAs e todas os PS, para que eles consigam identificar, acolher e fazer essa primeira profilaxia, evitando que essa rota por busca de ajuda, né, seja ainda mais crítica, e também evitando que, em alguns casos, precisem se deslocar do município e acessar o Pérola Baiton, que é uma referência no Estado, né? Alguns casos realmente vão precisar desse serviço mais especializado que o Pérola vai fornecer, principalmente o caso das crianças, né, que tem a questão da perícia do IML, que é especializada daquele determinado serviço, mas que outras questões, como a primeira profilaxia, evitar a gravidez, né, decorrente da violência sexual, ele possa acontecer dentro do município e essa criança e essa mulher seja monitorada aqui, pelos serviços de Osasco. Vereadora Lúcia, a senhora, como procuradora especial da mulher aqui da Câmara, qual instrução que a senhora poderia passar para a população que estiver passando por algum caso de violência, tiver detectado algum caso dentro da família, a Procuradoria pode atender, pode acolher esses casos? Sim, Meire, pode e deve, né? Pode e deve. A Câmara ela tem um horário que está aberto aqui hoje, é das 9 às 18 horas, mas nós temos o meu gabinete, o meu telefone também, que está no portal. Pode me chamar, a vereadora Ana Paula, e não só eu e a vereadora Ana Paula, nós temos outras vereadoras aqui na casa, que é a pastora Cristiane, a Juliana, a vereadora Elza, e a comissão da criança, do adolescente, da mulher, vem trabalhando muito para isso, para esse combate. A gente sabe que não é fácil. Tivemos há pouco tempo uma conversa com os secretários da nossa cidade, com os empresários, que os empresários colhem cartaz, Cláudio, sabe, que levanta essa bandeira, de fato, para que a gente possa tentar diminuir, porque, no meu ponto de vista, é uma organização criminosa. É uma organização criminosa. Há pouco tempo, além de ter o abuso na Vila Menck, chegou até a óbito, Cláudio, criança de 12 anos, não sei se você ficou sabendo, mas vizinho nosso. E a semana passada foi aqui no Rio Pequeno, a criança de 8 anos indo para a escola. Então, para mim, Cláudio, tem que tratar desse cara. O Cláudio ele já teve à frente da Fundação Casa, ele teve à frente, foi um gestor, vice-presidente, né, Cláudio? E você também já tratou dessas pessoas, né, de quem faz esse tipo de abuso. E, às vezes não, eu fico indignada, Cláudia. Eu queria até te fazer uma pergunta, e depois eu gostaria de fazer também para a Cássia, porque esses caras que estão lá dentro, não que não tenha que ser tratado, tem que ser tratado, mas tem formas que eles são mais tratados, bem melhor, do que quem sofre o abuso aqui fora. E eu queria até perguntar para ele se esse comportamento realmente é um comportamento mental, se existe um tratamento de fato, se essa pessoa vai sair de lá, ele não vai mais abusar. Eu gostaria até de fazer essa pergunta para ele. Ótimo, bem não colocado. sei se ele pode responder isso agora, mas eu gostaria muito, Cláudio, porque assim, quem está aqui fora sente. Eu tenho 3 filhas, mulheres, e vejo que não é só com mulher que acontece. Campo de futebol, os meninos têm sonho de ser jogador de futebol. Mães, se teu filho chegar com uma chuteira, vai atrás de quem deu essa chuteira. Nós não podemos ter troca. Nós não podemos ter troca e nem favor, Cláudio. Fica atento. Uma criança chegar com uma televisão em casa, poxa, de onde foi essa televisão? Porque ele quer ser jogador de futebol, então tem as promessas, Stephanie. E aí vem aquela troca, né? Há pouco tempo nós tivemos aquele filme, O Pior Aluno. O Pior Aluno, aquela situação ridícula daquele ator. Então, mães, fiquem atentas com seus filhos, porque isso não acontece só com meninas. Com meninos também acontece. E é um número super alto. Eu me recordo, Meire, que eu estive, em 2019, eu estive na escola Paulo Freire. Nessa casa, recebemos uma situação de violência, a escola do Estado. E fui até a escola, onde o menino entrava na escola, Cláudio, mas
outro menino abordava ele com dinheiro e levava ele para uma casa, onde ele ia lá fazer as situações que tinha que ser feito. Mas ele precisava desse valor e levava para dentro de casa. E me recordo que a doutora Rose, ela não está mais aqui conosco, a delegada do 4º DP, ela que nos ajudou. Eu estive até na Secretaria do Estado para resolver. E me lembro que tinha 1.800 alunos com um único coordenador. Então, não tem como cuidar. Como é que você vai ficar no portão para ver se a criança vai sair? Se não vai, não existe. Não tem como cuidar. Né? Então, realmente é uma situação, quando eu falo que o cara lá dentro está mais cuidado do que o cara aqui fora. Porque aqui fora, qual é o tratamento que ele vai ter? Esse menino sai daquela escola do Paulo Freire, para ele ir para outra escola, ele vai ter um outro problema também. Então, nós temos aí que chamar a atenção das nossas autoridades, dos nossos secretários, não só municipal. Tenho muito orgulho de ter você, Cláudio, como secretário da Educação aqui municipal de Osasco, vem trabalhando muito. E dizer, estadual, a mãe, quando a criança ela está pensando, a criança vai passar para a 6ª série, que vai para o Estado, ela já fica preocupada. Ela já entra em pânico, porque está saindo da escola municipal para ir para a escola estadual. Então, Cláudio, eu gostaria de estar fazendo essa pergunta para você e, mais uma vez, te agradecer por a sua participação aqui na nossa casa, a sua casa, né? A sua casa, onde você permaneceu por 20 anos e sabe que, na hora que você quiser voltar, a população aí gosta muito dele, e ainda mais agora com essa pasta aí de uma grande responsabilidade dentro de Osasco. Obrigado, Lúcia, pelas palavras. E eu sempre digo que ninguém constrói política em qualquer área, qualquer segmento, sem equipe. Né? A gente, lá na Secretaria de Educação, somos uma equipe e enfrentamos diversos desafios todos os dias. Mas hoje mesmo tivemos uma reunião brava lá na área pedagógica, a manhã toda, mas a gente acredita muito no nosso trabalho e acho que isso é muito importante. Mas sempre que fazem elogio a mim, eu gosto de estender a equipe que está lá conosco, todos que participam do dia a dia da Secretaria da Educação. Com relação à Fundação Casa, Lúcia, a gente tinha 2 enfoques nessa questão. O primeiro é o adolescente que cometeu uma violência sexual e, por conta dessa conduta, ele foi cumprir a medida socioeducativa. Todos os adolescentes recebem atendimento técnico na área psicológico. A gente tem parceria com os CAPs, né? A Fundação tem parceria com os CAPs e referência, UBS de referência, hospitais de referência, para entender, né, quais as razões que levaram o adolescente a cometer essa conduta. E tem a segunda questão, que é a questão de abusos que podem acontecer dentro da unidade, entre adolescentes. Né? Isso também é muito perigoso, acontece muito, tem que exigir uma atenção muito grande. E nós chegamos lá a avançar para separar nos quartos os adolescentes por compleição física, para que não houvesse nenhum adolescente mais forte ou um adolescente menor, do ponto de vista de tamanho, do que os outros dentro do quarto, para que a gente não tivesse nenhum caso de abuso dentro das unidades. Também, quando identificado, a gente passava isso para a área técnica, que acompanhava, que entendia, que atendia, para que esse tipo de situação também não voltasse a ocorrer. Então, eram 2 frentes de trabalho bastante delicadas, né, que a gente procurava criar um atendimento muito criterioso do ponto de vista técnico, para que a gente pudesse identificar, né, as situações e pudesse auxiliar também os adolescentes para que eles pudessem tratar de ter a sua ressocialização. Né? A gente não pode deixar de acreditar que todos os adolescentes que passam pela Fundação têm que ter a oportunidade de tentar ser ressocializados. E era com essa diretriz que a gente trabalhava na Fundação.
Bacana. Vereadora, é assunto para o mês inteiro, como a gente está fazendo, é muita coisa que dá para falar. Esse é a nossa segunda ação aqui na TV Câmara, junto com a Frente Parlamentar e a Procuradoria Especial da Mulher, em prol do Maio Laranja. Quarta-feira a gente tem mais, né? Mais convidados, mais pessoas que possam nos ajudar a instruir e falar para as famílias como fazer, como proceder em casos de violência e abuso sexual infantil. Eu quero agradecer imensamente ao secretário que tanto colaborou com suas informações, seu conhecimento e com tudo que tem feito na Secretaria de Educação para amenizar e combater esses casos de violência sexual infantil. Eu que agradeço a oportunidade de voltar aqui à Câmara, sempre um prazer. Cumprimentar a vereadora Lúcia, agradecer pelo convite, cumprimentar a Frente Parlamentar que está promovendo esses encontros muito importantes, saudar as nossas companheiras aqui de bancada e seguimos à disposição. Obrigada, secretário. A Cássia, muito obrigada pela sua participação. Seu vasto conhecimento nos ajudou muito a identificar como proceder em casos como esses. Espero que você tenha a oportunidade de voltar e a gente tenha essa honra de recebê-la aqui na Câmara e na TV Câmara Osasco novamente. Muito obrigada. Eu que agradeço a todos aí a oportunidade. Espero sim voltar. E quero deixar frisado às famílias que nos ouvem, estejam atentos às falas das suas crianças, né? Olhem, e aos professores, olhem mais os seus alunos. Tá bom? Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. Stephanie, obrigada por dividir, compartilhar o seu conhecimento nessa área tão complexa, tão difícil de atuar, eu imagino, né, para a sua área de atuação. É realmente um trabalho louvável e eu quero agradecer em nome de toda a Câmara, em nome da TV Câmara Osasco também, pela sua participação. Eu que agradeço, e eu sei que já está terminando, mas eu só queria chamar a atenção para uma questão que não consegui falar antes, é que Osasco tem um serviço dentro da saúde, que é o Núcleo Acolher, e que eu acho que não podia ser citado, né, nesse momento, e que é um serviço específico e especializado para crianças e adolescentes que viveram uma situação de violência sexual e que apresentam um sofrimento psíquico grave e persistente, né? E que é uma iniciativa do município, né? Ele não é uma política ministerial, mas o entendimento da importância dessa pauta e da necessidade da gente ter uma escuta especializada para essas crianças. Bem lembrado, perfeita a colocação. Vereadora Lúcia da Saúde, parabéns mais uma vez por essa mobilização, por sempre tomar a frente de assuntos que envolvem a proteção tanto de crianças, adolescentes e de mulheres também. Então, parabéns, a Câmara tem muito orgulho de tê-la à frente de assuntos como esse. Meire, eu que agradeço a sua participação, está sendo muito importante para nós, mulheres, e agradecer a Stephanie, mande um grande abraço para a nossa secretária de saúde, Suzete, né? Nossa adjunta, mas é uma secretária, porque ela vem atuando muito bem dentro de Osasco. Mandar um grande abraço para ela. E eu quero fazer um pedido já para ela, de antemão, que ela possa realmente capacitar não só a emergência, a urgência, mas também as UBSs, onde um chefe de unidade possa acolher uma mãe, ou uma criança, ou uma tia, ou quem vá fazer a denúncia, ou a enfermeira, né? Isso é muito importante, desde da limpeza até o gestor. Quero agradecer aqui também a Cássia, psicopedagoga. Eu até estava mostrando o projeto meu aqui para o Cláudio, que eu fiz, encaminhamos para o prefeito, não foi votado ainda nessa casa, mas eu vou só deixar aqui, Cláudio, que é muito importante, né, que dispõe sobre uma implantação de serviço de psicologia, psicopedagoga, assistência social nas escolas em rede pública do município de Osasco. Não sei se já tem a assistente social dentro da escola, mas é uma atuação muito importante que nós temos que ter dentro de Osasco, nas escolas, né, municipais e também no Estado. E agradecer aqui o Cláudio, nosso secretário, como eu já falei, morador de Osasco. Mande um grande beijo também para a sua esposa. Diga para ela que qualquer dia desses, ela que vai vir fazer um bate-papo aqui conosco, viu? Obrigado. Mande um grande abraço para ela. E quero agradecer a nossa participação do presidente da casa, que teve uma participação muito especial aqui conosco,
onde é um tema que ele vem trabalhando muito. E queria fazer um pedido aqui, Meire, para reforçar os nossos empresários dentro de Osasco. Comércio, porta até de um bar, postos de gasolina, que para a gente tentar combater esse ato, que seja feito contra a pedofilia. Trabalhar num sistema que podemos todos levantar essa bandeira, para que podemos realmente tentar acabar com essa organização criminosa, que não só dentro de Osasco, Cláudio, mas sim, né, no mundo todo, né? E pessoas falam, é mais na área da pobreza, mas não é, gente. Não é. Isso aí está no mundo todo, e não é só na área pobre ou mais comum que na periferia que acontece. Tá? Mas quero, de uma forma especial, agradecer até você, dona de casa, que está aí nos assistindo, e aos nossos funcionários aqui da TV Câmara, da Comunicação e da Câmara Municipal. Muito obrigada, Meire. Obrigada, vereadora. Realmente é um assunto que mexe muito com todos, né? Mas principalmente com nós, que somos mães. É impossível a gente não se sensibilizar com essa causa. Continuaremos com esse assunto na semana que vem, trazendo mais convidados, mais pessoas que vão nos ajudar a combater o abuso sexual infantil. Até mais. Muito obrigada.